Em março de 2004, um homem simplesmente desapareceu nas profundezas geladas do Alasca. 7 anos depois, turistas alemães fizeram uma descoberta que mudaria tudo: um corpo perfeitamente preservado no gelo, como se tivesse morrido ontem. Mas o que realmente aconteceu naquelas montanhas desoladas em 2004? Por que as autoridades encerraram a investigação tão rapidamente, sem encontrar sequer um vestígio? E qual segredo terrível estava escondido nas profundezas daquele gelo eterno que levou 7 longos anos para ser revelado? Esta é a história real de como uma descoberta acidental desenterrou uma conspiração que custou vidas e expôs crimes que chegavam até os mais altos escalões corporativos. Uma verdade tão chocante que alguns preferiram enterrá-la para sempre no silêncio do Ártico. Certifique-se de se inscrever no canal para não perder mais casos como este. Me conte nos comentários de onde você está assistindo. Em março de 2004, a neve cobria as vastas extensões do Alasca quando Carlos Mendoza, um geólogo brasileiro de 34 anos, embarcou numa expedição que mudaria para sempre a vida de sua família. Especialista em formações glaciais, Carlos havia sido contratado por uma empresa de mineração para estudar depósitos minerais na região remota de Denali. Sua esposa, Marina, despediu-se dele no aeroporto de Anchorage com um beijo carinhoso e a promessa de que ele retornaria em 2 semanas. Carlos era conhecido por sua meticulosidade e cautela. Experiente em expedições árticas, sempre mantinha contato regular com a base através de rádio. Durante os primeiros 5 dias, suas comunicações foram pontuais e tranquilizadoras. Relatava descobertas interessantes e condições climáticas favoráveis. No 6º dia, 15 de março, sua última transmissão chegou às 14h30. Informava sobre uma tempestade se aproximando e que buscaria abrigo numa cabana de emergência. Depois disso, silêncio absoluto. Quando Carlos não apareceu no ponto de encontro marcado, a equipe de resgate foi acionada. Durante uma semana inteira, helicópteros sobrevoaram a região enquanto equipes terrestres vasculharam cada vale e montanha. A tempestade havia sido mais severa que o previsto, com ventos de 120 km por hora e temperatura de menos 35 graus Celsius. Encontraram apenas pegadas parcialmente cobertas pela neve e alguns equipamentos espalhados. A busca foi suspensa após 15 dias. Oficialmente, Carlos Mendoza foi declarado morto, vítima das condições extremas do Alasca. Sua família recebeu o seguro de vida, mas Marina nunca aceitou a ausência do marido. Ela sabia que algo mais havia acontecido naquelas montanhas geladas, algo que as autoridades não conseguiram descobrir ou não quiseram investigar adequadamente. Carlos Mendoza nasceu em Santos, São Paulo, filho de um operário portuário e uma professora primária. Desde criança, demonstrava fascínio pela natureza e pelas ciências. Formou-se em geologia pela Universidade de São Paulo com louvor, especializando-se em glaciologia durante mestrado nos Estados Unidos. Conheceu Marina, uma enfermeira argentina, durante uma expedição científica na Patagônia em 1998. O casal se estabeleceu em Denver, Colorado, onde Carlos trabalhou para várias empresas de exploração mineral. Sua reputação cresceu rapidamente no meio científico. Era respeitado pela precisão de seus laudos e pela coragem em aceitar missões em locais remotos. Marina apoiava sua carreira, embora sempre temesse pelas expedições mais perigosas. Em 2003, Carlos recebeu uma proposta irrecusável da Arctic Mining Corporation. O contrato oferecia o equivalente a 3 anos de salário por apenas 2 meses de trabalho no Alasca. O dinheiro permitiria que o casal finalmente comprasse a casa própria e realizasse o sonho de ter filhos. Marina estava grávida de 2 meses quando Carlos partiu para sua última expedição. A empresa Arctic Mining tinha histórico controverso. Já havia enfrentado várias denúncias ambientais e problemas trabalhistas. Alguns funcionários reclamavam de condições precárias e falta de equipamentos adequados para regiões extremas. Porém, a necessidade financeira do casal e a confiança de Carlos em suas habilidades prevaleceram sobre as preocupações. Durante a investigação inicial, descobriu-se que Carlos não era o único funcionário da empresa a desaparecer em circunstâncias estranhas. Nos últimos 5 anos, 3 outros geólogos haviam morrido ou desaparecido durante expedições similares. As autoridades consideraram coincidência, mas alguns familiares suspeitavam de negligência sistemática da empresa. O Departamento de Segurança Pública do Alasca iniciou a investigação oficial em 20 de março de 2004. O detetive Jim Harrison, veterano com 20 anos de experiência em casos de desaparecimento no Ártico, assumiu a responsabilidade. Harrison era conhecido por sua dedicação, mas também pela tendência de aceitar explicações simples quando as evidências eram escassas. As primeiras descobertas foram desencorajadoras.
A cabana de emergência mencionada por Carlos em sua última transmissão estava intacta, sem sinais de ocupação recente. Seus equipamentos foram encontrados espalhados numa área de aproximadamente 2 km², sugerindo que uma rajada de vento extremamente forte os havia espalhado. A mochila continha comida, roupas e instrumentos científicos, mas faltavam itens essenciais como o rádio de emergência e o GPS portátil. Harrison interrogou os funcionários da Arctic Mine. O gerente de operações, Robert Sullivan, explicou que Carlos estava trabalhando sozinho por escolha própria, seguindo protocolos padrão da empresa. Segundo Sullivan, Carlos era experiente e havia insistido em trabalhar sem assistentes para maximizar sua produtividade. A empresa forneceu mapas detalhados da região e cronogramas de comunicação. A investigação revelou que Carlos havia se desviado ligeiramente da rota planejada nos últimos 2 dias. Análises dos dados de GPS mostraram que ele estava explorando uma área não autorizada pela empresa, aproximadamente 15 quilômetros ao norte do ponto designado. Quando questionado sobre isso, Sullivan alegou desconhecimento e sugeriu que Carlos poderia estar seguindo uma descoberta científica interessante. O caso foi oficialmente encerrado em maio de 2004. O relatório final concluiu que Carlos Mendoza morreu devido à exposição extrema ao frio após ser surpreendido por uma tempestade inesperada. Sua experiência teria sido insuficiente para lidar com as condições excepcionalmente severas daquele inverno. O corpo nunca foi encontrado, presumivelmente soterrado por neve ou levado por avalanches. Marina Mendoza nunca superou o desaparecimento do marido. Após o nascimento de sua filha Isabela em setembro de 2004, ela se mudou de volta para Buenos Aires, buscando apoio da família. Durante anos, manteve correspondência com outras famílias de vítimas da Arctic Mine, formando uma rede informal de apoio e busca por respostas. A empresa Arctic Mine enfrentou várias investigações federais entre 2005 e 2010. Auditorias revelaram violações sistemáticas de protocolos de segurança, suborno de oficiais locais e destruição de documentos. Em 2009, a empresa declarou falência após uma série de processos judiciais. Robert Sullivan mudou-se para o Canadá, onde abriu uma pequena consultoria em mineração. Durante esses 7 anos, a região onde Carlos desapareceu permaneceu praticamente intocada. As mudanças climáticas começaram a afetar drasticamente as formações de gelo do Alasca. Geleiras que existiam há milênios começaram a recuar rapidamente, expondo terrenos que permaneceram ocultos por décadas. Cientistas alertavam que artefatos e evidências preservados no gelo poderiam emergir inesperadamente. Marina nunca parou de procurar. Contratou 2 detetives particulares diferentes, ambos chegaram às mesmas conclusões frustradas das autoridades originais. Ela organizou 2 expedições próprias à região, sempre acompanhada por guias experientes, mas nunca encontrou pistas adicionais. Isabela cresceu conhecendo a história do pai através de fotografias e relatos, desenvolvendo uma obsessão infantil com Alasca. Em 2010, Marina recebeu uma carta oficial informando que o governo do Alasca encerrava definitivamente todas as buscas relacionadas ao caso. Os custos haviam se tornado proibitivos e as chances de encontrar evidências adicionais eram estatisticamente nulas. A carta sugeria que a família buscasse fechamento emocional e seguisse adiante. Marina guardou a carta junto com todas as outras lembranças de Carlos, prometendo à filha que um dia descobririam a verdade. Em julho de 2011, 2 turistas alemães, Klaus Weber e Ingrid Hoffmann, participavam de uma expedição fotográfica no Parque Nacional Denali. O casal, ambos fotógrafos profissionais especializados em paisagens árticas, estava documentando os efeitos das mudanças climáticas nas geleiras da região. Suas câmeras capturavam imagens dramáticas do degelo acelerado que transformava a paisagem alasquiana. Durante a 3ª manhã de expedição, Klaus notou algo incomum numa formação de gelo parcialmente derretida. A cerca de 50 metros de distância, uma mancha escura contrastava com o branco imaculado da geleira. Inicialmente, pensou tratar-se de detritos rochosos expostos pelo degelo. Porém, ao ajustar o foco de sua lente telefoto, percebeu contornos que pareciam suspeitos. Klaus e Ingrid aproximaram-se cuidadosamente. O que descobriram os deixou em choque. Um corpo humano perfeitamente preservado no gelo, como se tivesse sido congelado ontem. O homem usava roupas de expedição polar e carregava uma mochila. Sua posição sugeria que ele havia morrido tentando escalar uma parede de gelo. A expressão em seu rosto, preservada pelo frio extremo, mostrava determinação misturada com desespero. Os turistas imediatamente contataram as autoridades através de rádio satelital. O Departamento de Segurança Pública do Alasca despachou uma equipe de resgate que chegou ao local em menos de 4 horas.
O corpo foi cuidadosamente removido do gelo e transportado para Anchorage, onde seria submetido a análises forenses completas. A descoberta rapidamente ganhou a atenção da mídia local. O Anchorage Daily News publicou uma matéria sobre o homem do gelo encontrado por turistas alemães. A reportagem incluía fotografias do local da descoberta e especulações sobre a identidade da vítima. Klaus e Ingrid foram entrevistados, descrevendo a experiência como simultaneamente fascinante e perturbadora. Eles haviam fotografado centenas de paisagens árticas, mas nunca imaginaram que documentariam uma tragédia humana preservada pelo tempo. A autópsia foi conduzida pela doutora Sarah Mitchell, médica legista-chefe do Alasca, especializada em casos relacionados a condições extremas. O estado de preservação do corpo era excepcional. O frio havia funcionado como um refrigerador natural, mantendo tecidos e órgãos quase intactos após 7 anos. A doutora Mitchell comentou que raramente havia visto preservação tão perfeita em sua carreira. Os documentos encontrados na mochila da vítima confirmaram rapidamente sua identidade. Carlos Eduardo Mendoza, geólogo brasileiro desaparecido em março de 2004. Seu passaporte, licença profissional e carteira de trabalho estavam perfeitamente legíveis, protegidos por uma bolsa impermeável. Também foram encontrados um diário de campo meticulosamente preenchido e várias amostras geológicas cuidadosamente catalogadas. O diário revelou detalhes perturbadores sobre os últimos dias de Carlos. Suas anotações indicavam crescente preocupação com irregularidades que havia descoberto na operação da Arctic Mine. Em uma entrada datada de 10 de março, ele escreveu sobre depósitos minerais significativamente diferentes dos relatados pela empresa e evidências de atividade de mineração não autorizada na região. A entrada final, datada de 14 de março, um dia antes de seu desaparecimento oficial, continha informações alarmantes. Carlos havia descoberto que a Arctic Mine estava extraindo ilegalmente metais raros de uma área protegida. Ele planejava reportar suas descobertas às autoridades federais assim que retornasse a Anchorage. A última linha do diário dizia: "Preciso documentar tudo antes que me impeçam. Marina e o bebê merecem a verdade." A doutora Mitchell também encontrou algo inesperado durante a autópsia: uma pequena gravação digital escondida no bolso interno da jaqueta de Carlos. O dispositivo, protegido por uma capa à prova d'água, ainda funcionava após 7 anos no gelo. O conteúdo da gravação mudaria completamente a perspectiva sobre o desaparecimento de Carlos Mendoza e revelaria um crime muito mais sinistro do que qualquer um havia imaginado. O detetive Harrison, agora próximo da aposentadoria, foi chamado para ouvir a gravação digital encontrada com Carlos. A qualidade do áudio era surpreendentemente clara, considerando as condições extremas de preservação. A voz de Carlos, reconhecível por Marina anos depois, narrava eventos que contradiziam completamente a versão oficial de seu desaparecimento. Na gravação, Carlos explicava que havia descoberto uma operação de mineração ilegal muito mais extensa do que imaginava. A Arctic Mine não estava apenas violando regulamentações ambientais, mas estava extraindo sistematicamente urânio de uma área sagrada para povos nativos locais. O metal radioativo estava sendo vendido no mercado negro internacional, gerando milhões em lucros não declarados. Carlos relatava que Robert Sullivan havia tentado suborná-lo com uma oferta de $100 mil para que ele alterasse seus relatórios geológicos. Quando Carlos recusou, Sullivan tornou-se ameaçador, sugerindo que acidentes aconteciam frequentemente no Alasca. A gravação incluía uma conversa parcial entre Carlos e Sullivan, onde o gerente dizia claramente que geólogos problemáticos tinham tendência a se perder nas montanhas. A parte mais chocante da gravação revelava que Carlos havia sido deliberadamente enviado para uma área perigosa durante a tempestade. Sullivan sabia que as condições meteorológicas seriam severas e havia cancelado secretamente o resgate de emergência programado. Carlos percebeu que estava sendo isolado propositalmente quando tentou usar o rádio de emergência e descobriu que havia sido sabotado. Nos últimos minutos da gravação, Carlos descrevia sua situação desesperadora. Perdido numa tempestade, com equipamentos danificados e sem comunicação, ele havia encontrado uma formação rochosa onde pretendia se abrigar. Sua voz tremia de frio e exaustão quando fez sua última mensagem: "Se algo me acontecer, por favor, digam a Marina que eu a amo. E que ela lute pela verdade. Esta gravação é a prova de que eles me mataram." O áudio terminava com o som do vento ártico uivando. A descoberta da gravação transformou o caso de acidente em investigação de homicídio. O FBI assumiu o caso, designando a agente especial Rebecca Torres para liderar uma força-tarefa dedicada exclusivamente aos crimes da Arctic Mining Corporation. Torres, especialista em crimes corporativos,
imediatamente solicitou a reabertura de todos os casos de desaparecimento relacionados à empresa. A primeira ação foi localizar Robert Sullivan, que vivia discretamente em Vancouver sob nome falso. Quando confrontado com a gravação de Carlos, Sullivan inicialmente negou envolvimento. Porém, sob pressão e com a promessa de redução de pena, ele confessou detalhes perturbadores sobre a operação criminosa da Arctic Mine. Sullivan revelou que Carlos era o quinto geólogo morto ou desaparecido por descobrir as atividades ilegais da empresa. Os executivos haviam desenvolvido um sistema para eliminar funcionários problemáticos, enviá-los para expedições perigosas durante condições climáticas extremas, sabotar equipamentos de segurança e cancelar resgates. Oficialmente, as mortes pareciam acidentes causados pela natureza hostil do Alasca. A investigação expandiu-se rapidamente. Agentes federais descobriram que a Arctic Mining havia vendido aproximadamente 15 toneladas de urânio não refinado para compradores não identificados, possivelmente ligados a organizações terroristas. Os lucros, estimados em mais de 50 milhões de dólares, foram lavados através de uma rede complexa de empresas fantasmas em paraísos fiscais. Marina Mendoza foi oficialmente informada sobre as descobertas em setembro de 2011. Após 7 anos de incerteza, finalmente compreendia que seu marido havia sido assassinado por tentar fazer a coisa certa. A agente Torres prometeu que todos os responsáveis seriam processados com o máximo rigor da lei. Isabela, agora com 7 anos, finalmente conheceria a verdadeira história de coragem de seu pai. O julgamento dos executivos da Arctic Mining Corporation começou em março de 2012, exatamente 8 anos após o desaparecimento de Carlos. O caso atraiu atenção internacional devido à complexidade dos crimes, homicídio, terrorismo, lavagem de dinheiro e violações ambientais graves. Marina assistiu a todas as sessões, determinada a ver justiça sendo feita em nome de seu marido. 5 executivos foram indiciados, incluindo o CEO da empresa, Jonathan Blackwood, que havia orquestrado todo o esquema criminoso. Robert Sullivan, em troca de sua cooperação, recebeu uma sentença reduzida de 15 anos de prisão. Sua confissão detalhada foi fundamental para condenar os outros réus. O julgamento revelou a extensão completa da conspiração. A Arctic Mining havia corrompido oficiais do governo local, falsificado licenças ambientais e mantido 2 contabilidades diferentes para ocultar seus lucros ilegais. Os advogados de defesa argumentaram que os executivos não pretendiam matar ninguém, apenas intimidar funcionários problemáticos. Porém, a gravação de Carlos foi prova suficiente de intenção homicida. Jonathan Blackwood foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Os outros executivos receberam sentenças entre 20 e 40 anos. O tribunal também ordenou que os bens da empresa fossem liquidados para compensar as famílias das vítimas. Marina recebeu uma indenização de 8 milhões de dólares, que ela decidiu usar para criar uma fundação em nome de Carlos. A sentença final incluiu uma declaração do juiz federal recognizem que Carlos Mendoza havia morrido como herói, tentando proteger o meio ambiente e expor crimes corporativos. Sua coragem em gravar evidências mesmo quando sabia que poderia morrer salvou outras vidas e trouxe criminosos perigosos à justiça. A sala do tribunal erupciou em aplausos quando a sentença foi lida, com Marina chorando lágrimas de alívio e orgulho. Em março de 2014, Marina inaugurou a Fundação Carlos Mendoza para a Proteção Ambiental e Direitos dos Trabalhadores. Localizada em Anchorage, a organização oferece suporte legal gratuito para funcionários que denunciam crimes corporativos e financia pesquisa sobre segurança em trabalhos de alto risco. Isabela, agora com 10 anos, participa ativamente das atividades da fundação. O local onde Carlos foi encontrado tornou-se um memorial não oficial. Turistas e cientistas deixam flores e mensagens de respeito pelo homem que sacrificou sua vida para proteger a natureza. O governo do Alasca criou uma placa comemorativa Recognizem Carlos como guardião das montanhas geladas, honra raramente concedida a não nativos. Klaus Weber e Ingrid Hoffmann, os turistas alemães que encontraram o corpo, mantêm correspondência regular com Marina. Eles doaram todas as fotografias do local da descoberta para a fundação e continuam documentando os efeitos das mudanças climáticas no Ártico. Klaus frequentemente diz que encontrar Carlos mudou sua perspectiva sobre a importância da preservação ambiental. A história de Carlos inspirou mudanças significativas na legislação trabalhista do Alasca. Novas leis exigem que empresas de mineração mantenham comunicação constante com funcionários em campo e implementem sistemas de segurança redundantes. Violações são punidas com multas severas e cancelamento imediato de licenças operacionais. Isabela cresceu conhecendo seu pai como herói que nunca conheceu pessoalmente, mas cujo legado guia sua vida diariamente. Ela planeja estudar geologia como ele,
mas com foco em energias renováveis. Marina frequentemente diz que Carlos teria ficado orgulhoso da filha corajosa que Isabela está se tornando. O caso de Carlos Mendoza lembra-nos que a verdade sempre encontra um caminho para a luz, mesmo quando preservada no gelo por anos. Sua coragem em face da morte salvou vidas futuras e protegeu o meio ambiente que ele amava. No silêncio eterno das montanhas do Alasca, sua memória permanece viva, inspirando outros a lutar pela justiça, não importa o custo pessoal. A natureza que ele tentou proteger finalmente revelou seus segredos, provando que alguns heróis nunca são verdadeiramente esquecidos. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma história. Deixe seu like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta. Até a próxima!